E atenção, são 3h42, nós temos um chamado ao vivo de Brasília com o Bruno Pinheiro. Bruno, muito boa tarde. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, dá 48 horas para a Polícia Rodoviária Federal apresentar o efetivo para desobstruir rodovias. Na noite de ontem, Bruno, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Vasquez, ele postou um vídeo no Instagram dando detalhes desta operação. Exatamente, viu, William? Você ótimo sábado, aqui nos acompanha aqui no Headline, exatamente isso. Essa nova decisão do ministro Alexandre de Moraes, são 48 horas então estabelecidas, esperando uma resposta sobre esse efetivo. Quantos homens estão nas ruas ajudando a liberarem essas rodovias que foram interditadas após o resultado das eleições, quando apoiadores do atual presidente Jair Messias Bolsonaro não aceitaram o resultado das eleições. Em 26 estados e ainda aqui no Distrito Federal, as rodovias foram interditadas e aí ele quer o quê? Alexandre de Moraes, ele quer receber um documento com um relatório entre os dias 28 de outubro, dia 4 de novembro, de quantos homens estão nas ruas e de onde eles vieram e em qual região eles estão atuando. E aí foi justamente isso que ontem nas redes sociais o diretor da Polícia Rodoviária Federal acabou divulgando esse vídeo, exaltando essa operação da Polícia Rodoviária Federal e dizendo que essa é a maior que já ocorreu nos últimos anos. Vamos acompanhar o que ele disse. Esta é a maior operação da história da PRF, o maior efetivo da história. Neste momento, a sede do nosso departamento em Brasília, as nossas superintendências, a sede das nossas delegacias e a nossa universidade estão com as suas atividades administrativas encerradas. Todos os policiais, desde segunda-feira, estão na estrada operando. Estamos trabalhando muito. Uma operação complexa. Nesses bloqueios existem lá famílias, idosos, profissionais de todas as áreas. Então é uma situação muito difícil para se operar. Ainda, William, essas informações que Alexandre de Moraes está aguardando, ele quer também uma explicação sobre as multas que foram aplicadas. Lembrando que ontem o número divulgado, um pouco mais de 4.216 autuações. São várias multas, somando 18 milhões de reais. Só para a gente entender rapidamente, esses valores entre 5 mil a 17 mil reais. São várias multas e justamente justificando essa interdição nas rodovias, ou seja, dificultando o direito de ir e vir. A gente continua acompanhando esse resultado e aguardando as 48 horas e esse documento que será enviado ao ministro Alexandre de Moraes. William. Bruno, eu vou trazer até o texto, né, desse questionamento que fala o seguinte: determina a Polícia Rodoviária Federal para que informe documentalmente, no prazo de 48 horas, a evolução por ente federado do efetivo policial rodoviário federal mobilizado em atuação em pronto emprego entre 28 de outubro até a presente data. Pode colocar o Bruno para mim, por favor? Determino ainda que sejam informados os eventuais recrutamentos realizados para o segundo turno das eleições de 2022, devendo haver detalhamento das lotações de origem dos policiais, bem como por onde foram enviados em missão. Fecha aspas. E aí, Bruno, a gente está num momento, até segunda-feira, de monitoramento, porque as manifestações, elas não acabaram, né? Nós temos registros de novas interdições, de manifestações em outros estados. Você tem aí informações a respeito dessa mobilização? Exatamente, William. Imagens que acabam de chegar aqui em primeira mão. A Jovem Pan já teve acesso no estado de Mato Grosso, na capital, em Cuiabá. São cerca de 500 veículos que estão chegando da região norte. Qual é essa região? Lucas do Rio Verde, Sinop, Sorriso e Nova Mutum. São vários veículos, cerca de 500 quilômetros aproximadamente, chegaram até na capital, em Cuiabá, na capital do estado de Mato Grosso. Essas imagens chegam de 1 hora, esses veículos estão chegando, eles foram recebidos através de homens da Polícia Militar, acabaram fazendo uma espécie de uma escolta, até por conta de uma organização, né, para tentar controlar o fluxo de veículos. Essa é uma avenida muito importante, chamada Avenida Miguel Sutil,
em Cuiabá e eles já começam a acessar o centro da cidade. Qual que é a ideia realmente dessa manifestação? Ficar na frente do Exército, é chamar a atenção sobre as Forças Armadas e novamente reforçando que não aceitam o resultado das eleições. Segundo alguns organizadores, a ideia é ficar cerca de 2 semanas lá dentro do município de Cuiabá, na capital do estado. Conversei agora mesmo com informações que vieram da assessoria do governo do estado. Um espaço já foi agilizado, já foi separado, onde vai servir de um estacionamento, recebendo esses veículos. Conversei também agora via chamada com Emanuel Pinheiro, que é o chefe do executivo do município de Cuiabá, e me disse que respeita que o direito é livre a qualquer tipo de manifestação e que vai acompanhar, que a responsabilidade é de manter a ordem e que inclusive já orientou um secretário da Secretaria de Mobilidade Urbana que vai conversar com esses organizadores, William, na tentativa de manter uma ordem, o fluxo de veículos lá dentro da capital do estado. Então, esses veículos estão chegando, a ideia é fazer um ato amanhã durante o dia e na segunda-feira existe uma chamada de que as lojas não vão atender, os funcionários não vão comparecer e aí essas rodovias voltam com novas manifestações e interdições durante a semana. E aí isso complica muito mais, porque o serviço da Polícia Rodoviária Federal, ou seja, acaba na tentativa de chamar muito mais efetivo, né? Aumentando esses homens que já estavam de plantão e agora novas interdições estão nesse radar que vão acontecer durante o final de semana e na semana que vem. William. Bruno, o que está acontecendo? Aqui em São Paulo, a gente está com uma manifestação atrás da Assembleia Legislativa, onde você tem uma unidade do Exército. Inclusive, nós estávamos como repórter ao vivo mais cedo e o repórter chegou a falar sobre intervenção militar e foi questionado pelos manifestantes. Primeiro eles falaram o seguinte: olha, aqui não tem motivação política, nós não é um ato político, não tem partido envolvido nisso, nós não queremos uma intervenção militar, é um chamamento às forças militares. Eles mudaram o tom, num primeiro momento era intervenção militar, agora eles falam em outra coisa. A gente observa que não tem uma liderança realmente política em cima disso, sabe, Bruno? E nós temos manifestações, então, Cuiabá, nós temos a manifestação aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, nós tínhamos lá em frente ao Comando Militar do Leste, existe a previsão de uma manifestação no domingo. A equipe de jornalismo da Jovem Pan está monitorando esse movimento pelo Brasil. Há informação também da possibilidade de uma greve geral na segunda-feira, como você falou, das empresas fechando, dos caminhoneiros de novo nas estradas. É claro que como você não tem uma liderança à frente dessa mobilização, essa seria uma mobilização espontânea ou até mesmo patrocinada, mas nós não conseguimos ainda essa informação. Lembrando que isso está sendo investigado pela Polícia Federal, esses atos que aconteceram, principalmente na segunda-feira após eleição. A gente está levantando o que a gente consegue de informação para passar para você que está acompanhando a Jovem Pan News. São 3 horas e 51 minutos. O Bruno está ao vivo em Brasília, nós estamos com Carolina Belim aqui em São Paulo. Bruno, prioridade na informação, qualquer informação relacionada a essas manifestações, seja na manifestação nessa de sábado agora, de domingo ou de segunda-feira, eu volto a falar com você. Pois não, Bruno? William, só para a gente finalizar, porque existe um chamado, alguns veículos vão ficar na capital, outros veículos que estão vindo do interior já começam a chegar inclusive aqui na capital federal, porque amanhã existe também essa chamada de um ato aqui na região, chamando também na frente do Exército, do quartel-general. A esplanada continua, ela ficou a semana inteira isolada, ficou fechada, o reforço com essa segurança e a ideia é o quê? De fazer um ato gigantesco, uniforme, em vários estados, inclusive aqui na capital federal. O que esses organizadores orientaram os motoristas? Retirarem qualquer tipo de imagem, de foto, incluindo o nome ou a imagem, o número de campanha de Jair Bolsonaro. Eles não querem ligar nenhuma imagem a Jair Bolsonaro e dizem que é um ato em defesa de todos, por não aceitar a chegada do governo Lula eleito nas eleições do final de semana. Então, esse ato é um chamamento em todos os estados, inclusive aqui na capital federal, e esse levantamento é feito justamente nos grupos de WhatsApp, essa chamada, e é lá também nos grupos de WhatsApp
que está uma investigação da Polícia Federal na tentativa de achar se tem alguém que está investindo, que está financiando esse tipo de ação que é chamada através dos ministros do STF de atos antidemocráticos. E esses atos, eles começaram na segunda-feira com a mobilização dos caminhoneiros, fechamentos das rodovias. Logo depois, no dia 2, no feriado, eles receberam a adesão de boa parte desses manifestantes que foram para a porta dos quartéis. Nós tivemos o pronunciamento do presidente pedindo a liberação das estradas, os caminhoneiros recuaram, mas o que a gente observa agora é que existe um outro movimento muito impulsionado pelas redes sociais, falando sobre essa mobilização que começa hoje, amanhã, domingo, eles começam a colocar o bloco na rua e na segunda-feira, talvez uma paralisação geral. A gente vai atualizando, qualquer novidade, você tem prioridade na informação. Direto de Brasília, Bruno Pinheiro.